Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha deste livro aqui, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A primeira vez que eu li esse livro, eu estava no ensino médio, né? Eu li, né, era um trabalho de aula, e a primeira vez que eu li, eu senti, assim, uma tristeza muito grande, porque o autor faz questão, assim, de narrar essa história, de contar essa história, deixando bem claro que isso é uma coisa, assim, muito real, né? É uma coisa muito real do nosso país, é uma coisa muito real e que existe regiões, né, no nosso país e pessoas que passam por essa situação, né? A questão do clima, a questão do espaço geográfico, né? Como que... E assim, eu acredito que o título do livro, Vidas Secas, é realmente uma síntese, né, da história desta família. Nesse livro, o autor ele vai contar a história de 6 viventes, né? Ele chama de 6 viventes. São 4 pessoas, né? 4 seres humanos e 2 animais, né? Um cachorro e um papagaio. O papagaio morre já no início da história, né? Para servir de alimento ali para a família. E assim, é uma família, né? Tem o pai, a mãe e 2 meninos, né? E uma cachorrinha, a baleia, né? Uma coisa que chama bastante atenção é essa questão do nome também, né? O autor faz questão de dizer, né? Faz questão de apresentar que eles são pessoas sofridas, pessoas que sofrem com a fome, com a seca, né? Então são pessoas que estão realmente tentando sobreviver, né? Não existe aqui grandes esperanças de luxos nem nada, né? É realmente a busca pela sobrevivência, né? Então, o livro, ele está dividido em 13 capítulos, né? Cada capítulo vai enfatizar, né, uma situação ou um personagem. Ele inicia ali com o personagem do pai, né, que é o Fabiano. O pai é um homem assim, eu consigo, né, visualizar como um homem bastante sofrido, um homem que sonha pouco, no sentido de ele só quer realmente sobreviver, ele quer realmente que a família dele sobreviva, ele quer dar aquilo que ele pode, né, aquilo que é o melhor que ele pode fazer pela família dele. O Fabiano, ele é vaqueiro, né, ele trabalha, né, ele é um homem muito trabalhador. E o início da história é a mudança, né? Então, vai contar a história dessa família que tá fugindo ali da seca, né? Fugindo ali do sofrimento, né? Tentando sobreviver, e eles encontram ali uma casa, né? Uma espécie de fazenda, e tá abandonado, né? Pelo menos no primeiro momento não se sabe ali do dono, não se sabe, né? Não tem ninguém ali, e eles, né? Eles entram e eles começam a viver ali. Logo eles descobrem que sim, tem um dono, e o Fabiano, né? Um homem necessitado, um homem que precisa, ele vai fazer um acordo né, que ele vai trabalhar para poder cuidar daquele ambiente, daquele espaço, estava abandonado, mas que ele vai cuidar e que, né, ele vai pagar com o trabalho dele, né? Então, o que eu consigo assim identificar do Fabiano? O Fabiano, ele é vaqueiro, um homem bastante sofrido, um homem também resignado, né? Trabalhador. Eu coloco aqui que ele sonha pouco, né? Não tem muitas esperanças de um futuro. Ele quer viver mesmo, né? Ele quer sobreviver ali, ele não fica sonhando muito. Ele tem, assim, dificuldades de se comunicar, dificuldades de se impor a determinadas situações, né? Tanto é que um dos capítulos vai falar da cadeia, que ele acaba sendo preso em uma determinada ocasião ali, justamente porque ele não consegue se defender, ele não tem muito vocabulário, não tem muita
né? Ele não tem uma oratória, ele não tem muita instrução, ele não consegue nem mesmo se defender, né? Então, o que eu coloco aqui também? Ele sabe que é explorado, né? Em toda a história a gente percebe que ele sabe que ele está sendo roubado, que ele está sendo explorado, ele até tenta se impor, né? Só que nunca tem êxito, né? Ele sempre percebe que em relação ao governo, em relação à ordem, né, ao poder, ele está sempre em desvantagem, então ele acaba ficando resignado, né, ele acaba aceitando ali o seu lugar, né, aquele lugar que a própria realidade lhe impôs, né. A outra personagem é assim a Vitória, que é a esposa do Fabiano, mãe dos 2 meninos, né? Eu coloco ela aqui como uma mulher bastante sofredora, né? Ela quer sim, ela sonha em dar uma vida melhor para sua família, ela sonha que os filhos, né, podem ter outras profissões e não aquela profissão do marido, que é uma profissão muito sofrida. Ela sonha pouco também, né? Apesar de querer que os filhos tenham uma vida melhor, ela sonha com uma coisa tão simples, né? Ela sonha em ter uma cama bonita, em ter uma cama confortável. E aí, nesse momento, você percebe, né? Como que para algumas pessoas algo tão básico, né? É tão importante, é como se fosse, né, o próprio sonho da pessoa. Ela é, né, uma pessoa que sofre bastante, mas que ela sempre tá ali para defender a família dela, né? Tá ali para cuidar dos filhos dela e dar o melhor de si. Aí nós temos a figura do filho mais novo e a figura do filho mais velho. O filho mais novo tem no pai, assim, um grande herói, né? Ele vê o pai com muito orgulho, ele quer sim seguir a profissão do pai, ele vê o pai como um herói. Então ele tem muito orgulho e ele sonha sim ser um vaqueiro como o pai. Até porque em uma determinada ocasião ele viu o pai, né, fazendo ali, cuidando ali do trabalho, e ele achou aquilo muito interessante. E ele tem sim pretensões de seguir por este caminho. O filho mais velho, eu coloco ele aqui como uma criança, né, um pouco curiosa. Eu percebo ele como uma pessoa muito bondosa, né, que vive ali, convive ali com os animais, e tem determinados momentos que é como se eles fossem iguais, assim, sabe? No sentido de que você não consegue perceber muito diferença entre eles. Nas brincadeiras, eles brincam juntos. E assim, eu acho que o autor faz de propósito, né? Colocar, né, né, esse movimento, essa percepção para o leitor, né, quando ele coloca o personagem, por exemplo, da cadelinha, da baleia, pensando e imaginando, é muito parecido quando os outros personagens estão pensando e imaginando determinadas situações. Então, assim, com uma linguagem bastante básica, né, com um vocabulário bastante simples, né? Então, realmente faz sentido quando ele diz que nessa história, né, ele inicia a história falando de 6 viventes, ele não faz muita distinção entre os personagens, né? E aí, por exemplo, no capítulo do filho mais velho, eu coloco aqui, eu entendo ele como um menino curioso, e uma das grandes questões, ele quer entender o que significa inferno, porque em uma ocasião ele ouviu essa palavra e ele queria muito saber o que significava, e aí ele fica perguntando, questionando para a mãe, para o pai, o que significa isso, né? O que essa palavra quer dizer? Né? E é claro que eles não conseguem muito bem explicar para ele, né, realmente o que é isso, né? E aí ele fica conversando sobre isso com os animais, e é interessante, sabe, a leitura desse capítulo. Logo na sequência, no capítulo 9, nós temos o capítulo da baleia, né, o capítulo da cachorrinha, magra, faminta, toda cheia de feridas, né? E aí o nome baleia, né? Você
né, realmente é um contraste, assim, muito grande. E assim, pessoal, é o capítulo mais triste do livro, da história, e eu posso dizer assim que é o capítulo assim mais triste de muitas histórias que eu já li, né? Então assim, faz você ficar muito triste mesmo, porque você, né, entende ali, né, o pensamento do cachorro e tudo que ele tá passando, e naquele movimento que parece um sonho, que fica meio que parecendo um sonho misturado com um grande pesadelo, uma grande tristeza, né, que é o momento em que a baleia fica doente e o Fabiano precisa, né, ele não tem o que fazer, ele acha que ela tá com raiva, uma doença muito grave, e ele não vê ele não vê outra possibilidade senão sacrificar a baleia. E aí o capítulo da baleia é um capítulo muito triste, né? Muito triste, porque a baleia, né, no pensamento dela, ela realmente ama aquelas pessoas, né? Ela sente como aquelas pessoas realmente são família, são pessoas da família. Ela vê o Fabiano como um irmão, como alguém muito próximo, né? Ela lembra das crianças. Então, assim, é um capítulo muito assim reflexivo, muito triste, muito doloroso para ler, para você entender, né? É doloroso para o Fabiano, é doloroso para a dona Vitória, é doloroso para as crianças, e isso com certeza é muito doloroso para a baleia, né? Que é a cachorrinha que tá ali naquele momento. Outro personagem também que aparece bastante é o Soldado Amarelo, né? Que é que seria o inimigo do Fabiano, né? O seu contraponto na história. E pro Fabiano, né? Esse Soldado Amarelo, ele, né, e também na própria história, eu acredito que ele representa aqui a figura da autoridade, né, aquela figura que o Fabiano sempre tem que simplesmente aceitar que realmente ele não pode lutar contra esse sistema, né, e aí ele acaba sempre perdendo, né, sempre abaixando a cabeça, né. E capítulo final, que é o capítulo A Fuga, né, também é um capítulo assim que é como se a história, né, como se o autor estivesse dizendo, continua, né? Ele vai continuar assim como começou. Tentar sobreviver, tentar achar seu lugar no mundo, né? Então a seca chega e aí você precisa continuar. E aí eu escrevo aqui, é a eterna busca, né? É a busca sem muita esperança, né? Uma busca que os personagens ali não têm grandes esperanças, mas ao mesmo tempo eles não desistem, né? Eles continuam tentando sobreviver, levando ali as suas vidas secas, né? Então assim, é um livro com 13 capítulos, tem mais ou menos 130 páginas, né, de história realmente, e assim, é cru, sabe? É uma realidade nua e crua, né? É assim, uma escrita muito real, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, não floreia, não coloca ali nada que possa suavizar a história, muito pelo contrário, né? É uma história bastante dura, é uma história seca, né? Assim como a vida daqueles personagens. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curtam, deixa aí o joinha, comentem se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, né? O capítulo da cadelinha baleia é assim um momento à parte, né? Você lê, para um pouco, porque assim você precisa respirar. E aí é um ponto realmente para reflexão, né? Porque são os viventes, né? Então, independente de ser um animal ou um ser humano, né? Eles querem mesmo sobreviver, eles querem ter uma vida e lutar para que, né, possam viver. Então, deixa aí nos comentários se vocês conhecem a história, se vocês já leram. A minha edição é a edição 31ª, né? Esse livro já foi editorado muitas vezes, é um livro curto, dá para você fazer uma leitura assim, em pouco tempo,
mas assim, prepare-se, né? Não é uma leitura gostosa. É muito bem escrito, mas é muito triste, é muito cru, real, né? Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.